Rapaziada, olha nós por aqui de novo, hoje com uma aula aí a respeito da reprodução, né? Uma aula que foi solicitada para mim lá via Instagram, né? Então, a importância de você me seguir lá no Instagram, né? Lá a gente pode ter um canal direto aí para conversar, para trocar uma ideia e até você também dar uma sugestão aí para as próximas aulas aí que a gente vai gravar, certo? O pedido foi sobre a reprodução, eu decidi dividir esse tema reprodução em duas aulas aí, né? A nossa primeira aula hoje aqui sobre a reprodução assexuada, certo? Então, me sigam no Instagram, comente aí na aula se você gostou, se você não gostou, né? Uma sugestão, crítica, né? Dê um joinha aí para nós poder dar uma alavancada aí no nosso canal, que é puramente gratuito e com um conteúdo sempre bem atualizado, certo? Então, sobre a reprodução assexuada, antes da gente começar a falar especificamente da reprodução assexuada, nós precisamos aí ver e conceituar o termo reprodução, né? Vamos colocar aqui, ó, reprodução. Reprodução. Certo? Você aí que está assistindo aí sabe o que é reprodução? Se tivesse que conceituar a reprodução, você seria capaz de fazer isso? Né? Então, como conceito, nós podemos dizer que é um mecanismo ou uma função de todos os seres vivos de perpetuação da espécie, ou seja, um mecanismo que não vai deixar aquela espécie se extinguir, né? Então, vamos escrever aqui, ó. É um mecanismo ou uma função, né? Uma função de todos os seres vivos, todos os seres vivos, vivos de perpetuação da espécie. Inclusive, olha, quando a gente fala aqui em seres vivos, né? Olha aqui, ó, seres vivos, né? Que faltou ver aqui, ó, seres vivos, né? Para a gente caracterizar um ser vivo, há várias formas, né? Mas duas delas sempre tem que vir à sua mente, né? Quando falar em ser vivo, a primeira delas é que todos os seres vivos possuem célula, né? Célula. E a segunda característica que tem que vir aí, quando a gente falar em ser vivo, é a reprodução. Ou seja, todo ser vivo tem que ter célula e todo ser vivo tem que ser capaz de fazer a reprodução, certo? Beleza? Em outras palavras aí, a reprodução sempre ela tem que ter o aumento do número de indivíduos, né? Aumento do número de indivíduos. O que quer dizer isso aqui? Que se nós tiver 2 indivíduos, né, no final ali da reprodução tem que ter 3, né? Então sempre tem que ter um aumento. Se era um indivíduo, ele tem que virar 2, né? E aí sim a gente está falando então em um mecanismo de reprodução, certo? Nos demais, claro que sempre vai haver algumas controvérsias, né? Em alguns tipos de reprodução que vão ficar no meio termo, né? Que nós não temos o aumento aí do número de reprodução. E aí então vai variar de acordo com a literatura que você está lendo aí, né? Alguns vão considerar uma reprodução, uns vão falar que é reprodução assexuada, reprodução sexuada, vão falar que é um mecanismo intermediário, vai ser um mecanismo de variabilidade genética, né? Então, tem todos esses conceitos aí. Mas, enfim, na reprodução, por conceito, a gente tem que ter o aumento do número de indivíduos, certo? Dito isso aqui, a gente também precisa saber, né? Eu acredito que vocês aí, como bons estudantes, vocês já sabem aí que nós temos 2 tipos de células, né? Ou seja, células. Nós temos 2 tipos, né? Que são as células procariontes
e as células eucariontes, certo? Um conceito rápido e prático aqui para você diferenciar as duas. Nas células procariontes, desculpem, a gente tem o quê? A não presença de organelas, ou seja, sem organelas. Já nas eucariontes, que é uma célula mais complexa, mais completa, né? A gente tem a presença de organelas, certo? Nesse tipo celular de procariontes, a gente também só encontra elas em bactérias. Já as eucariontes nos demais grupos, de seres vivos, certo? Fato é que a reprodução ela está muito ligada com a complexidade celular, né? Um organismo que tem uma célula menos complexa, né, em comparação uma com a outra, né? Geralmente ele faz um tipo específico de reprodução. Se ele é um pouco mais complexo, ele vai fazer outro tipo de reprodução, né? E aqui nós temos um tipo especial de célula que vai ajudar a nós conceituar a reprodução assexuada ou mesmo a sexuada na próxima aula aí que a gente vai fazer, certo? Que são as células especializadas na reprodução, que a gente chama de gametas, certo? Ou seja, gametas são células especializadas na reprodução ou em reprodução. Ou seja, uma célula especializada com a função específica de reproduzir, né? Ou seja, de perpetuar essa espécie, de carregar as informações genéticas para a prole, para a próxima geração de organismos, certo? Então, se nós pensar, por exemplo, um ser humano, né? Então a gente vai ter lá o gameta masculino, que a gente chama ele de espermatozoide, e o gameta feminino, que a gente chama de óvulo. Óvulo, certo? Ou ovo mesmo, né? Certo? Mas, de fato, eles são células reprodutivas, né? Que a gente chama de espermatozoide e óvulo. São células especializadas na reprodução, certo? Uma outra aula a gente pode falar melhor sobre isso aqui, sobre a questão de haploide, diploide, meia carga genética, né? Mas aí a gente vai preparar uma aula mais para frente aí, certo? Dito isso, essas células especializadas na reprodução, a função delas é justamente transferir a questão genética, né? Que são aí os genes, as características, né? Então, são especializadas na reprodução e na transferência das características genéticas. Beleza? Então, para nós agora sim, a gente pode chegar a conceituar a reprodução assexuada. Muitas pessoas falam, muitos estudantes, né, muitos dizem que a diferença entre uma e outra é a questão do número de indivíduos. A reprodução assexuada é apenas um indivíduo que está envolvido, né? Então, isso é uma afirmação falsa, né? Porque a chave está aqui, ó, na questão da transferência das características, né? Ou seja, na questão dos gametas, né? Então, quando a gente fala em reprodução assexuada, né? Vamos passar um traço aqui agora. Então, a reprodução assexuada, ela não tem o envolvimento de gametas, ela não tem a transferência de material genético, né, através desses gametas. Então, reprodução assexuada, para nós diferenciar ela da sexuada, é na questão dessas células especializadas.
reprodução assexuada não apresenta a troca entre, né, entre um mesmo indivíduo ou indivíduos diferentes, não apresenta a troca de gametas, ou seja, não tem a troca de material genético, sem troca de material genético. E quando eu falo aqui em material genético, né, gurizada? O que eu estou falando aqui? Material genético, DNA, ou, em alguns casos, o RNA, né? Que é o material genético aí que armazena todas as características do ser, tá bom? Também aqui na reprodução assexuada, a gente pode pensar em vantagens e desvantagens para o indivíduo, né? O que pode ser fácil ou um pouco complicado, né? Quando a gente pensa em momento, né? Eu sempre falo assim, para você conseguir dizer ou apresentar vantagens e desvantagens, a gente sempre tem que pensar no momento em que aquele organismo está, né? Se um organismo está, sei lá, deu uma catástrofe aí e o organismo ficou sozinho no planeta. Pô, se ele faz a reprodução assexuada, ele consegue, talvez, um indivíduo consegue se reproduzir e dar sequência aí à sua espécie, né? Agora, se esse organismo que ficou sozinho, ele só consegue fazer reprodução sexuada, em que há necessidade de ter a troca com um outro indivíduo, essa espécie está condenada à extinção, né? Então, sempre a gente tem que pensar no momento em que esse organismo se encontra, tá? Mas a gente pode pontuar aqui algumas vantagens, por exemplo, da reprodução assexuada apenas, né? Vamos colocar aqui, ó, vantagens. Vantagens. Essa reprodução ela é muito mais rápida quando comparada à reprodução sexuada, tá? Então, ela é muito mais rápida, né? Primeiro porque não precisa ter a produção de quem? Dos gametas, né? Muito mais rápida, né? Ela uma simples divisão celular já pode ser considerado aí como uma reprodução assexuada, né? Em alguns indivíduos. Então, ela é muito mais rápida com relação aí à reprodução sexuada. Ela também, podemos colocar aqui, que ela gasta muito menos energia, né? Porque ela não vai precisar produzir gametas, ela não vai gastar energia, né? Para a produção de células especializadas em transportar o material genético, né? Então, vamos colocar aqui menos, né? Não mais. Vamos colocar menos gasto energético. Beleza? E por último aqui a gente pode citar também que é uma vantagem, né? Como eu falei para vocês, dependendo do momento em que se encontra esse organismo, né? Pode ser sim colocado como uma vantagem aqui, não necessita de dois indivíduos, certo? E isso, num determinado ponto aí, pode ser considerado então como uma bela vantagem aí para esses organismos, tá? E a grande desvantagem desse método de reprodução desses organismos, uma desvantagem é que ele não tem ou não apresenta a variabilidade genética, ou seja, não apresenta variabilidade genética. Essa variabilidade genética aqui nada mais é do que uma recombinação genética, né? Não vai haver uma mistura de genes, né? Não vai ter um indivíduo diferente daqueles progenitores dele, né? Ou seja, eles vão ser sempre 100% clones, ou seja, vão apresentar os mesmos genes do progenitor dele, né? E isso, em alguns momentos, pode ser catastrófico, né? Imaginem
uma doença que acometa aí essa espécie aqui, que é 100% clone. Todos vão pegar, se eles morrer, todos eles vão morrer também, né? Então, está muito mais propenso aí a ter uma extinção dessa espécie aí, por esse motivo aí, certo, gurizada? Então, nessa primeira parte aqui falamos aí, num total aí, da reprodução, né? Falamos dos tipos celulares, mas principalmente da formação de células especializadas aí, que a gente chama de gametas, né? E na reprodução assexuada não tem essa troca de gametas, ou seja, não tem essa produção de gametas, né? Então, o que pode ser aí uma desvantagem ou uma vantagem, dependendo do momento em que esse organismo se encontra, né? E para nós finalizar aqui essa primeira parte, antes de nós ver alguns exemplos de reprodução assexuada, eu posso dizer para vocês que a reprodução assexuada, né, por mais simples que ela seja, ela é encontrada em todos os grupos de seres vivos, não em todos os organismos, né, mas em todo grupo, algum organismo faz ainda, até hoje, reprodução do tipo assexuada. Então, nós vamos encontrar a reprodução assexuada em todos os grupos. Ou seja, quando eu falo em grupos aqui, eu estou falando em bactérias, eu estou falando em protozoários, eu estou falando em fungos, estou falando em plantas e também em animais, né? Vocês veem então que a reprodução assexuada ainda ela está presente em todos os grupos, né? Então ela é de suma importância a gente conhecer ela de forma correta, certo? Vou mostrar a partir de agora algumas formas de reprodução assexuada, né? Eu já fiz o desenho aqui para nós ganhar um tempo, né? Para a gente poder comentar. A primeira delas aqui que eu quero mostrar para vocês é a divisão binária, tá? Que é a mais comum aí em bactérias, vamos encontrar em protozoários também a divisão binária, certo? A divisão binária também pode ser chamada, então, também de fissão binária, fissão binária. Ela também pode ser chamada de cisparieldade. Ela também pode ser chamada de bipartição. Tudo vai depender aí da literatura que você está lendo, né? Então, alguns autores vão chamar de cisparieldade, alguns vão chamar de divisão binária, alguns vão chamar de fissão binária, outros vão chamar de bipartição, né? Num contexto conceitual, todas elas referem-se à mesma forma de reprodução assexuada e que é muito simples de entender, né? Nós temos um indivíduo aqui, esse indivíduo, então, ele vai duplicar o seu material genético, né? Então, nós temos um primeiro passo aqui, que é a duplicação do material genético, certo? Duplicação do material genético. E depois ela vai começar a se dividir, né? E lá no final formando aí novos indivíduos. Notar então que, né, como eu falei para vocês antes, as duas aqui, elas são 100% iguais. Essa é 100% clone dessa, que é igual à primeira genitora aqui. Por quê? Porque o material genético foi uma duplicação dela aqui, né? Então, ocorreu o aumento de indivíduos e eles são 100% clones, certo? Então, como conceito ali, né, de divisão binária, a gente pode escrever ali, né, ocorre a duplicação do material genético. Vou colocar só MG aqui, tá? Duplicação do material genético e divisão celular do tipo mitose, certo? Ou seja, vai ocorrer uma mitose aí nesses indivíduos aqui e vai formar dois 100% clones, certo? Então, divisão binária aí para vocês, certo?
A outra que nós vamos tratar aqui é a fissão múltipla, tá? Que também recebe outros nomes aí, dependendo do grupo que a gente fala. A fissão múltipla ela ocorre muito em protozoários, tá? Lá nos protozoários, o pessoal chama de esquizogonia também, né? Que é o mesmo conceito aqui da fissão múltipla, né? A diferença dessa aqui para a divisão binária é que antes, né, ela vai duplicar várias vezes o material genético, né? Estão vendo aqui, ó? Então, era um material genético, um organismo, ele se duplicou várias vezes ali, sem separar do citoplasma. E depois ele separa aí tudo numa vez só, né? Então, formam vários indivíduos a partir de um só, né? Então, por isso, fissão múltipla, né? Fissão múltipla, tá? Também pode aparecer lá um nome lá específico lá nos protozoários chamado de esquizogonia. É a mesma, tem a mesma dinâmica da fissão múltipla, tá? O próximo aqui, o brotamento, né? Então, forma de fato um broto, né? A gente vai perceber isso aqui em o brotamento em quinidários, a gente vai perceber ele em fungos, né? E a grande diferença do brotamento, né? Também vai ter a duplicação do material genético e ele vai ali jogando tudo para o lado, né? E vai formando aí um novo indivíduo a partir daquilo ali. Vai concentrando no lado e vai ficando ainda preso ao progenitor e depois ele vai se soltar e vai formar um novo indivíduo a partir disso aí, né? Olha aqui. Então formou um novo indivíduo. A diferença do brotamento, que é muito parecido também com a divisão binária, é muito simples, né? Aqui a gente tem, ó, dois indivíduos do mesmo tamanho, né? E já no brotamento não, ó. Sempre, né, a célula filha, né, o filho, o broto, ele é menor quando comparado com o progenitor, né? Isso é uma característica do brotamento e uma diferença para com a divisão binária, certo? Claro que isso aqui ele vai se desenvolver e ele vai ficar desse tamanho, mas depois de um certo tempo, né? Logo que ele se desprende aqui do progenitor, ele é menor do que ele, certo? Então, uma diferença aí do brotamento, tá? Próxima aí que a gente vai ver é a esporulação, né? A esporulação aqui, ela acontece muito em plantas, né? Principalmente nas briófitas e pteridófitas, né? A gente tem isso aí, né? Também vamos perceber isso aqui em fungos, né? Essa esporulação, que nada mais são do que estruturas especializadas ou com capacidade de gerar um novo indivíduo. Então, são estruturas pequenas, né, com a capacidade de gerar um novo indivíduo, né? Nós temos aqui, então, a formação de vários esporos, né, certo? A formação de um esporângio, né, e lá dentro a formação desses esporos, que são como se fossem células, né, estruturas com a capacidade de futuramente dar origem a um novo indivíduo. Logo que esses esporos estão maduros, né, esse esporângio ele abre, né, e liberando esses esporos através de vento, através de água, e aí ele vai cair no substrato. Se ele encontrar um momento que esteja bom para ele, que tenha lá um ambiente propício, ele vai dar origem aí a um novo organismo, né? No caso de um fungo, né, por exemplo, vai dar origem a um novo fungo aqui e vai continuar o seu ciclo, certo? Então, a esporulação são estruturas pequenas que são produzidas com capacidade de gerar um novo indivíduo, certo? E por último aqui a gente vai falar sobre a fragmentação, que também é uma forma de reprodução assexuada. A fragmentação é quando um fragmento do organismo, né, que foi aí desprendido dele, tem a capacidade de gerar ou de se regenerar e dar origem a um novo indivíduo a partir desse fragmento, né? Fato esse que acontece, por exemplo, em animais, né? A planária, como está no exemplo aqui, é um indivíduo que tem essa capacidade de regeneração, e também nas estrelas do mar aí, também a gente vai ver esse tipo de formação através de fragmentos, tá? Então, o fragmento é quando esse organismo tem a capacidade de se regenerar, certo?
Então, o fragmento vai dar origem aí a um novo indivíduo, mas sempre lembrando, né, na reprodução assexuada a gente tem a formação de clones, né? Eles são 100% iguais, né? 100% iguais, certo? Beleza, gurizada? Então falamos aí hoje aí da nossa reprodução assexuada, das formas de reprodução, do que é uma reprodução e de suas características aí como um todo, certo? Espero aí que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham compreendido, certo? Dúvidas, gente, não esqueçam, né? Entrem lá no Instagram, Marcos_Biologia, manda mensagem lá, que eu estarei pronto para te responder, né? Sugestões também, você pode deixar aí nos comentários do vídeo, pode, né, criticar, né? Está tudo certo aí, né? A gente está aqui para aprender também, né? Tá certo? Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula, fiquem bem.